Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. E estamos estudando o livro de Daniel. E eu sei que de vez em quando a gente muda de assunto. A Francis diz, é muito mais que de vez em quando. Mas essas coisas estão conectadas. Vamos continuar de onde paramos no capítulo 9 de Daniel, versículo 4. Irmão Swaggart, antes de sairmos do assunto que estávamos discutindo no programa passado, falamos de algumas coisas que são necessárias para entender a santificação e a mensagem da cruz. Falamos de Romanos capítulo 7, mas quero fazer uma pergunta, pois vocês foram mais expostos a denominações, mais até do que eu. Eu conheço um pouco, mas nunca estive em uma. Mas eu olho para a condição de Israel antes, voltando ao passado de Israel. Paulo até fala deles que eles tinham zelo por Deus, mas não de acordo com a justiça de Deus, pois não entendiam a justiça de Deus. E ele disse que eles eram ignorantes. Não que eles não soubessem, mas era uma ignorância por querer, ou seja, ouviram, mas eles desconsideravam. E falamos de denominações pentecostais e as experiências do Dr. Gray. Minha pergunta é, esses indivíduos que estamos falando aqui são salvos, sabemos que eles amam a Deus e são batizados com o Espírito Santo com evidência de orar em línguas. Eles têm uma vida de Deus, eles têm um conhecimento do que Deus quer, eles escutam a mensagem da cruz. Sei que quando eu a ouvi, me liberou e mudou minha vida e ainda está mudando a minha vida, porque não é algo que acontece uma vez, é diariamente. Eu acordo empolgado. Eu tenho alegria no coração, porque sei que o Espírito Santo está operando através da cruz e trabalhando em mim. Agora, quando eles escutam isso, e você perguntou o irmão Gray em relação a eles ignorarem, como é que eles podem ignorar? O Espírito Santo testifica dessa mensagem. Não tem como ignorar, eles têm que fazer algo com essa mensagem, ou então, como Israel era antigamente, eles vão ter um zelo por Deus, mas estarão sendo ignorantes a respeito da justiça de Deus, e dizem que não querem. Há evidências de que os fariseus sabiam que Jesus era o Messias, e eles rejeitaram. Então o Senhor diz que maior é a condenação deles. E talvez alguns pastores estejam assistindo, e quero saber o que você pensa sobre isso. Resumindo, qual é a pergunta? Não podemos dizer que eles não conhecem a mensagem da cruz se eles ouviram. E o que eles estão fazendo com a mensagem? Eles são como Israel, que escutaram a mensagem e rejeitaram? Ou eles não entendem? Eu tenho um problema com eles não entendendo. Quando eu aprendi essa mensagem, não era um teólogo, e hoje não me considero um teólogo, mas é uma mensagem simples e fácil de entender. Eu acho que muito a ver com isso, John, tem a ver com a fonte. Eles não apreciam a fonte. O Espírito Santo? Não, esse ministério. Pois foi o Espírito Santo que tocou meu coração quando recebi essa mensagem. Sim, mas eles não olham para isso, eles não gostam e não aprovam esse ministério aqui. Então, acho que para ser sincero, isso traz uma grande influência, para ser sincero. Denominações são diferentes. Se a maioria dos líderes dessa denominação for contra algo, a favor de algo, todos vão seguir. Seja o que for, pode ser errado e tal, mas vão seguir. Não são todos, mas a maioria vai seguir. Irmão Swaggart, eu quero falar disso. Acho que talvez o que você está dizendo é verdade se fosse há 20 anos atrás. Agora, hoje, em 2021, eu sinto que as pessoas mais velhas, os ministros mais antigos, estão escutando e dizendo, tem algo aqui que temos que entender. Eu creio sim. O pessoal mais jovem está dizendo o seguinte, eles estão dizendo, olha, essa mensagem nós não precisamos. Estamos em um mundo diferente. Estamos no mundo neoliberal. É a direção que vamos seguir. Então, vai haver
eu acho, até dentro das Assembleias de Deus e do movimento pentecostal. Existe um grupo, e provavelmente a maioria deles é mais velho. Eles querem voltar para a cruz, para o que você está dizendo. E quando te escutam e nos escutam, olha, isso testifica no espírito deles. E nós não ouvimos muito deles, mas os mais jovens, não. Você olha para o tipo de igrejas que eles estão construindo, são igrejas neoliberais. Isso me chateia, me deixa chateado, mas vai chegar um dia que vamos encarar uma perseguição nos próximos anos e os pregadores vão ter que desistir ou sair ou orar. Esse dia vai chegar. A perseguição tem a tendência de fazer isso, é verdade. E, para ser sincero, as pessoas vão querer assistir e ouvir o que estamos falando. O que você disse é importante, quero que você repita. Estou dizendo que os ministros mais velhos estão te ouvindo e apreciam o que você tem pregado, o que você está fazendo e dizendo, e são a favor da gente. Mas, Dr. Gray, eles acreditam que é algo que eles não sabiam? Ou eu acho que a maioria deles se sente como eu, que eu, com 18, 20 anos, eles ouviam pessoas pregando assim. Ouviam uma ênfase sobre a cruz e ouviam sobre a vida crucificada e ouviam falar do foco na cruz, mas também ouvimos as outras mensagens. Quando era mais jovem, nunca ouvi. Tínhamos uma igreja boa com um pastor de Deus, mas eu não me lembro de ouvir nada sobre a cruz de Cristo em relação à santificação. Sim, Jesus morreu por mim, era muito importante, mas ouvir o que estamos ensinando, eu nunca ouvi nada que se comparasse com isso. Era, tente mais. Eu acho que, vindo da igreja de Deus, aonde havia uma ênfase maior na santidade, e por aí vai, eu acho que, por isso, eu fui exposto a parte disso quando era mais jovem. E eu posso te dizer que, passando pelo seminário ali, eu acabei largando isso. Eu acho, irmão Swagger, que o corpo de Cristo se afastou do que estamos tentando ensinar, uma dependência de Cristo, uma dependência da salvação, o que Ele fez por nós no Calvário, e não acho que fizemos disso uma prioridade. Então, agora, existe uma voz nos chamando de volta para isso. Nem todos vão querer ouvir. Não é que estamos chamando de volta porque nunca estiveram nisso. Digo de volta em referência à Escritura e à doutrina de Paulo. Claro. Os movimentos de santidade, a Igreja de Deus, provavelmente eles, estou apenas me lembrando da história da igreja aqui. Se separaram da Assembleia de Deus em 1911, 12 ou 13, e um homem chamado Durham começou a pregar. Bem, isso deve ter sido na Rua Azusa, porque a Assembleia de Deus ainda não existia. A Assembleia de Deus foi fundada na mensagem da obra consumada de Cristo pregada pelo Durham. E houve uma separação entre os movimentos da santidade e a Igreja de Deus, que não aceitaram sua pregação sobre a obra consumada de Cristo. Olha, e na verdade foi uma divisão entre o Seymour, lá na Rua Azusa, e o Durham. O Seymour e o Parham estavam contra o Durham. E as pessoas que acreditavam que a salvação era pela fé em Cristo e a santificação pela fé na cruz e o batismo com o Espírito Santo era segundo a obra subsequente para serviço, se separaram do outro grupo e começaram a Assembleia de Deus em 1918. Mas quando você chegou, e já pensei muito nisso, você nasceu em 1935, salvo em 43. Então, de 45 aos 50, você estava aprendendo algo que não era pregado e não era proclamado. Então, quando você estuda a mensagem da cruz do Durham, ou a obra consumada dele, não é tão completa quanto o que foi desenvolvido neste ministério nos últimos 20 anos, mas é a mesma em sua essência. O que descobrimos é que
mesmo sendo introduzido, ele só tinha plataforma por 2 anos e depois faleceu. O Parham e o Seymour, principalmente o Parham, declarava que era um resultado da mensagem errada de Deus e Deus o levou, para você ver como éramos contra a obra consumada de Cristo. Então, todo o movimento pentecostal não recebeu esse pensamento e essa mensagem e aprendeu outras coisas. Se você não aprender a coisa certa, vai aprender a coisa errada. Então, agora, quando a coisa certa é apresentada, e Cristo e ele crucificado é apresentado como meio de santificação, não o batismo com o Espírito Santo e não tente mais, estamos tirando as pessoas de camas aonde eles dormiram por 3 gerações. E não é algo fácil. Eles não querem ouvir, podem respeitar algumas coisas, mas quando você escuta a verdade, você tem que largar o erro no qual você está e abraçar a verdade. Não quer dizer que você tem que largar o lugar onde você está sempre. Em alguns casos isso deve ser necessário, mas quer dizer que você deve ouvir a voz do Espírito Santo. O Estevão disse para a sua geração: vocês são teimosos e de dura cerviz. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como fizeram os seus pais, vocês também fazem. E qualquer um que resiste à mensagem da cruz para a santificação está resistindo o poder e o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre tirando nossa fé de nós mesmos e no que fazemos e colocando nossa fé em Cristo e na cruz. Certo, eu concordo 100% com isso. Foi em 1914 que as Assembleias de Deus se tornaram uma denominação. Os esforços começaram a partir daí. Sim, esses ministérios foram guiados pelo Parham. Esse era o nome dele mesmo? Na verdade, o Seymour foi o agente do avivamento da Rua Azusa, não é? De 1906 a 1909. Em 1909, o avivamento da Rua Azusa começou a diminuir. O Seymour liderava os cultos ali, mas com o poder de Deus diminuindo, ele começou a viajar. E o Parham, o Charles Parham, de Kansas, aonde a Agnes foi tocada pelo poder de Deus em 1901, e o Espírito Santo saiu de Kansas para Houston e foi parar em Los Angeles, quando começou o avivamento da Rua Azusa. Ele e o Seymour se separaram em 2 congregações. Então Parham estava na congregação dele por um tempo. Todos estavam um tempo na Rua Azusa. Era ali que todos se reuniam. Mas algumas coisas que aconteceram, e não vou falar delas agora, separaram o Parham e o Seymour, mesmo eles estando juntos no Pentecoste. Tinha um homem chamado William Durham, que veio do Centro-Oeste, e como um pregador batista, ele foi batizado com o Espírito Santo em 1907. Veio para ver, como muitos faziam naquela época. E ele levou a mensagem pentecostal para o noroeste do país, para Chicago. E ele começou a estudar e foi convencido que não haviam apenas 3 eventos, como eles pregavam ali na Rua Azusa. Você está falando da salvação, santificação, a santificação como uma obra separada e depois o batismo com fogo. Ele estava convencido em seus ensinamentos, em seus estudos, que a salvação e a santificação eram resultado de um homem que confiava totalmente em Cristo e que o batismo com o Espírito Santo que estava acontecendo na vida dele e na Rua Azusa era para que a pessoa recebesse poder, e ele estava convencido disso. Então, em 1911, e é o que estamos ensinando, sim, em 1910, 1911, ele voltou para a Rua Azusa depois de estabelecer a obra consumada da mensagem de Cristo. Ele ensinava Romanos 7, dizendo que a natureza pecaminosa perdeu o seu poder como resultado de nossa experiência de salvação. E ele ensinava muitas coisas que também falamos aqui. E o Seymour permitiu que outros preletores viessem, como disse no fim do último programa, porque a manifestação e o poder começou a diminuir depois de 3 anos. E ele estava viajando. Então, quando Durham voltou para a Rua Azusa,
e voltou a pregar a obra consumada de Cristo, o poder de Deus voltou a cair sobre a congregação. E ele estava se separando da Igreja de Deus e da doutrina da Assembleia de Deus. A Igreja de Deus pregava que você é salvo e a santificação é um evento separado e o batismo com fogo é a terceira coisa. Então era salvo, santificado e cheio. Mas o Durham disse, não, a santificação é feita pela sua fé em Cristo. E é assim que acontece. E agora você tem a separação da salvação e da santificação pela fé e o batismo para o serviço. E isso dividiu o movimento pentecostal na Rua Azusa. O Seymour não aceitou isso? Não aceitou. E o Seymour e o Parham eram totalmente contra o que o Durham estava pregando. E fecharam a porta para ele. Mandaram ele sair da Rua Azusa. E foi dessa separação de pensamento a obra consumada de Cristo contra salvo, santificado e cheio que as Assembleias de Deus foram formadas. E foi formada na base do ensino do Durham. Então, quando começaram, que estava certo, sim, que é o que acreditamos estar correto, e nossos irmãos da Igreja de Deus entraram mais na santidade e no legalismo, enquanto o outro movimento era para seguir a fé em Cristo e a obra consumada de Cristo para a santificação. Mas eu uso você como o meu medidor. Em 1945, essa mensagem que era pregada e era fundamental para as assembleias, em 1918, não existia, não estava disponível. Alguns do norte, talvez, onde a influência do Durham era maior e a influência batista era maior, que se conectava apropriadamente com o que ensinamos hoje. E até alguns da Assembleia de Deus no norte hoje pensam diferente daqueles que estão no sul por causa da pregação da obra consumada de Cristo. Mas nenhuma dessas influências teve um efeito duradouro. Talvez teve um efeito que durou um pouco aqui e outro ali. Não até 1997, quando Deus te mostrou algumas coisas sobre o Espírito Santo que você disse que não conhecia. E o que você não entendeu, estou falando por você aqui, então me corrija, por favor. Mas que a santificação é conquistada simplesmente através da fé em Cristo e na cruz. E o Espírito Santo então opera nisso. Que o batismo com o Espírito Santo é para outra coisa que não é a santificação. Então, do ponto de 1997 adiante, é que permitimos que o Senhor construa essa mensagem outra vez, mas em uma plataforma bem maior do que a igreja já viu. Nunca aconteceu dessa maneira. Então, não duvido que possamos encontrar pedaços da obra consumada de Cristo através da história da igreja. Mas não acho que veremos na medida que estudamos a história da maneira que vemos hoje. Paulo disse que quando a pessoa nasce de novo, ela é santificada. Ela é lavada, santificada e justificada. E ela pode continuar assim ao continuar com a nossa fé no lugar correto, mas é que tentamos fazer isso na nossa própria força e não dá certo. Nunca deu certo. E eu não sabia disso, sobre a diferença no ensinamento na Rua Azusa, e os nomes eram Parham e William Durham ensinou a obra consumada, ou a controvérsia da obra consumada. E o Parham e o Seymour eram contra ele. Eu quero esclarecer que o Parham foi o original, o apóstolo principal, que começou em 1901 em Topeka, no Kansas, e depois da doutrina do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo foi algo que eles aceitaram. Eles levaram para Houston, aonde conheceram o senhor Seymour, e o Seymour foi aluno do Parham na universidade ali de Houston. E depois o W.J. Seymour foi para a Rua Azusa em Los Angeles e começou a pregar ali. E foi na Rua Azusa que alcançou o mundo. O Parham era instrumental em seu seminário lá em Topeka, no Kansas, mas ele não foi bem aceito ali, não estava indo bem.
se mudou para Houston e também não ficou muito forte ali. Como o Dr. Gray disse, não foi até o começo da Rua Azusa com o Sr. Seymour que a mensagem pentecostal começou a aparecer através daquele ministério. E, na verdade, o mundo inteiro provavelmente considera a Rua Azusa como a fundação. Mas a congregação aceitou muita coisa do que o Durham ensinou e, olha, ele se mudou dali. Não com Seymour não. Ele teve até que mudar. Eles rejeitaram e até começaram uma nova igreja, certo? Ele ensinava que você tem que manter a fé em Cristo e na cruz, e essa é a resposta para vencer o pecado. Ele chamava de obra consumada do Calvário. E eles não queriam isso? Não queriam. O que eles queriam? Queriam que a santificação fosse uma obra definitiva, como o pessoal da Igreja de Deus. Sim, e queriam que o batismo com o Espírito Santo fosse a terceira coisa. Era o que eles ensinavam. E a Igreja de Deus aceitou isso. Os pentecostais de santidade aceitaram isso. A Igreja de Cristo aceitou isso. Mas o Durham foi para Chicago, de onde ele é, construiu uma grande igreja ali. Morreu muito cedo, mas sua influência, na realidade, foi uma grande influência para a Assembleia de Deus. Foi essa controvérsia que dividiu os grupos, trouxe uma grande divisão, pensando na primeira obra e na segunda obra. E essa divisão volta até John Wesley. Mas você está falando do Durham agora, não é? Correto. As congregações para quem ele ministrou, quantos guardaram o que ele ensinou? Outra vez, os irmãos do norte, e é algo que eu vejo na história aí também, mas as Assembleias de Deus aceitaram, não é? Começaram nessa mensagem, e o pessoal do norte parece que foi menos influenciado pela Igreja de Deus, o movimento de santidade e tal. Mas quando foi que deu errado? Não posso dizer isso, mas sei que quando você apareceu em 1943 e 45, havia muito pouco sobre isso. Por isso eu digo que você encontra mestres e alguns que falam dessas doutrinas e tal. Mas eu comprei tudo que é livro que estava disponível para mim, escrito por pastores das Assembleias de Deus. E nunca li nenhuma frase que fosse certo sobre o que estamos falando. O Perham disse algumas coisas sobre a natureza pecaminosa e discutiu isso em seu livro Doutrinas da Bíblia, desse erro dos anos 20 e 30. Você foi influenciado pelo E.S. Williams e a sua influência. Quero perguntar, você já pregou na igreja Stone em Chicago? Não. Acho que essa igreja saiu da igreja do Durham e se tornou uma grande igreja da Assembleia de Deus. Ela está lá até hoje? Sim, está. Não, nunca preguei lá, por aí vai. Mas quando era criança, crescendo em uma igreja da Assembleia de Deus, nunca ouvi falar do que estamos ensinando, nenhuma vez. Mas as Assembleias de Deus não seguiram mais um legalismo? Sim, claro. Mantiveram a separação de dois eventos, a salvação e o batismo. Mas o batismo, eu não fui criado em uma atmosfera de legalismo. Não fui, não. E o nosso tempo acabou. Não perca o próximo programa, aconteça o que acontecer.